Muito boa tarde, minha Paraíba. Começando agora mais uma edição do seu Rede Verdade. Chegamos ao dia 24 de dezembro de 2021, véspera de Natal, nessa sexta-feira. Que bom encontrá-lo aí acompanhando a programação da sua TV Arapuã. Eu espero e eu desejo que você esteja aí, mesmo dentro desse momento aí de correria, corre para lá, corre para cá, em paz consigo mesmo, para conseguir entender aí o verdadeiro sentido do Natal. E é exatamente sobre paz que a gente vai conversar hoje no programa. Eu estou aqui com o psicólogo Fabiano Moura de Moura, que está sempre aí nos dando um pouco ali da possibilidade da gente poder ouvi-lo, né, e pegar ali alguns caminhos. Doutor Fabiano, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui. Feliz Natal. Feliz Natal, nesse dia tão especial, dia 24 de dezembro de 2021. Que bom tê-lo aqui num dia como hoje. Dia de festa, né, Luiz? Feliz Natal para você, Feliz Natal para todos que estão assistindo. Viver essa alegria de poder dizer que há esperança, né? Porque quando nós comemoramos o nascimento de Cristo, né, dentro de uma realidade cristã, dentro de uma espiritualidade cristã, a gente renova a nossa esperança. Cristo, Emmanuel, Deus conosco, né? Então, a nossa alegria se renova também. Que promessa, né? Que promessa. Bom, eu falava na abertura aqui, esse é um momento que todo mundo se deseja. Feliz Natal, muita paz, né? Muita saúde, muita paz. Que paz é essa, Fabiano, que o mundo se deseja e não consegue atingir? Opa, a gente começa aqui dividindo uma coisa, né? Dentro da verdade cristã, né? Jesus diz, eu vos dou a paz, mas não a paz do mundo. E a gente começa a entender, então, que existem diferenças entre aquilo que é a paz dada por Cristo e a paz que o mundo concede. Porque a paz, ela é uma verdade de uma espiritualidade. Aquilo que existe, o lugar da festa, o lugar onde a celebração, a vida acontece. Então, viver a vida de paz proposta por Cristo é justamente você permitir que nada possa tirar essa conexão sua a algo maior que dá um sentido, um significado para a sua vida. Você pode ter, Luiz, tristeza, você pode ter dificuldades, mas que você preserva essa conexão que lhe dá uma alegria maior, uma compreensão maior. Porque às vezes a gente entrega muito facilmente a nossa paz por um dissabor na vida e aí a gente, né, compromete o nosso estado. Paz é estado de alma, né? Então a gente precisa entender que a paz que Cristo dá é de uma convicção de o seguinte, a vitória é certa, tenha a certeza disso. E isso a gente não pode perder de mente. Ou seja, não é a ausência de problemas. A paz que Cristo promete não é a ausência de problemas. É a paz dentro do cenário de dificuldades. Isso, não é um lugar neutro. A paz é um campo onde existe o espaço para florir, né? Para que haja, para que possa florir a alegria, o contentamento. É um lugar positivo, não é um lugar neutro. Doutor Fabiano, talvez aí esteja a raiz de todas as nossas frustrações do ponto de vista de eu nunca consegui ter um momento de paz na minha vida. Ainda que a frustração está aí, porque a gente fica esperando que a paz seja essa ausência completa de sofrimento ao longo da vida inteira, imagine, né? Veja só, Luiz, isso tem sido objeto de um estudo meu bem profundo, né? Porque é o seguinte, se a gente vive uma verdade do cristianismo para os cristãos, Cristo promete a vida plena, a vida abundante, a vida maravilhosa, porque as pessoas não conseguem, né? Então, onde é que está isso? Como é que é possível chegar a este ponto de uma paz, né? E aí eu vou encontrar na filosofia de Santo Agostinho uma realidade que vai dizer o seguinte, fé e razão, duas asas que nos elevam. Então a fé como espiritualidade, como verdade que transcende a uma compreensão humana e uma outra realidade. A razão que é o autoconhecimento, que vem do conhecer-se para chegar lá. Então é da conjugação justamente de uma vida de espiritualidade, lembrando que a Organização Mundial de Saúde, né, através da ONU, da OMS, a ONU, através da OMS, em 1988, definiu saúde como o bem-estar biopsíquico-sócio-espiritual.
Então, essa verdade espiritual compõe a natureza da saúde da pessoa, né, do homem. Você tá nos dizendo aqui que elas não são excludentes? Elas são... Não, ao contrário, elas são, né, também o próprio Papa João Paulo II chegou a escrever um documento chamado Fides et Ratio, né, que é fé e razão. E ele dizendo o seguinte, que a fé ela é complementar. Na verdade, a fé ela é a luz que ilumina o entendimento, a razão humana. A luz que vem de onde? A luz que vem do Espírito Santo, dentro da realidade católica, dentro que ilumina a razão. E o Espírito Santo que tem os dons da ciência, da sabedoria, da fortaleza, portanto, da inteligência, aquilo que nos faz compreender a vida e alargar a nossa dimensão de entender quem somos, né? O que fazer. O problema é que muitas vezes, diante de uma situação, a gente simplesmente esquece de uma dessas asas. E uma asa só batendo, ela não leva para canto nenhum. É preciso você viver a experiência da fé, que ilumina a razão, e a partir dessa verdade conhecida pelo autoconhecimento, e aí a ciência, as várias ciências, elas colaboram, elas contribuem, ela permite com que você, se conhecendo, unindo fé e razão, você chegue ao alto. No campo da razão, tem algumas regrinhas que podem ser adotadas por quem está nos acompanhando, que possa facilitar essa possibilidade de abrir-se para essa plenitude de paz, mesmo diante de algum problema, ou mesmo diante, e a gente vai falar sobre isso também, de alguma perda muito forte do ponto de vista de um ente querido, enfim. Sim, tudo aquilo que existe no lado emocional, né, como toda emoção, o medo, por exemplo, a dor de uma perda que gera uma tristeza, uma emoção, ela está pedindo uma resposta, ela está pedindo um cuidado necessário. A grande verdade é que, com relação aos pensamentos que nós temos, os pensamentos negativos que comprometem, a gente não tem tido o cuidado necessário de entender o que é o nosso grito de dor. Então, a partir do instante em que a gente compreende o que é o nosso grito de dor, que a gente trata aquilo ali, passa a ter uma realidade e uma interferência diferente. Então, vamos imaginar, você está falando a respeito, por exemplo, de uma dor, de uma perda. Esse ano, não só esse ano, mas a pandemia, enfim, de forma muito coletiva e simbólica, fez isso muito de forma acelerada e para muita gente ao mesmo tempo. Tá. No campo da fé, a experiência daquilo que nos leva a acreditar que a morte não tem a última palavra, né? Dentro do campo da espiritualidade. De que há um começo, a vida é plena e nada do que a gente imaginou e que viveu aqui é possível comparar-se àquilo que nós temos como peso de glória, como aquilo de glória que o Senhor nos concede. Numa verdade humana, dentro do lado da razão, nós precisamos entender, acolher essa dor. Porque a dor, por exemplo, de um luto, ela é um processo em que ela vai passar por vários estágios. A dor um primeiro instante, a dor como processo o luto como um processo de cura, ela vai passar pelo primeiro instante talvez de negação, eu não aceito, eu não acredito que isso está acontecendo. Depois vem até mesmo uma agressividade, né, uma raiva, né, por como é que pode isso ter acontecido, uma tristeza, né, uma outra fase do luto, né, em que você se abate. Aí depois você vem naquela fase de barganha, tá bom, já que aconteceu isso, como é que eu posso então me rearrumar, me readequar, até chegar à aceitação. Essas fases que eu falei é de uma teórica chamada Elizabeth Kübler-Ross, e ela faz essa compreensão. Dentro da realidade humana, nós precisamos entender esse processo. O luto, por exemplo, ele tem uma particularidade, porque cada pessoa vive o luto de uma forma diferente, né? Então, a gente precisa entender isso, compreender isso, que momento a pessoa está vivendo, para que a gente possa fazer a intervenção adequada. Numa situação, por exemplo, que você falava de medo, né? Também um tempo de pandemia, todo mundo com medo. O que é que esse medo está falando para mim? O que é que eu preciso fazer para que o mal que ele me anuncia, por exemplo, né, de pegar aí, sei lá, um Covid e chegar a um óbito, o que é que eu posso fazer com isso, diante disso, já que eu não posso acabar, por exemplo, com a pandemia de imediato ou com o risco possível de pegar uma situação como de ser contaminado, enfim, de ter aí a doença. Então, o que é que eu posso fazer? Eu preciso usar máscara, eu preciso usar álcool em gel, eu preciso evitar determinadas exposições. Então, veja, a inteligência nos levando a um cuidado necessário, entendendo qual é a mensagem do medo. O grande problema é que a gente não tem gestão do nosso pensamento. Isso é interessantíssimo. Eu ia exatamente lhe dar aqui algumas situações em que a paz
do mundo, inclusive, ela é completamente comprometida. A primeira delas é essa, é quando você enche a sua cabeça de pensamentos negativos. É sobre doença, ou sobre desemprego, vai ficar desempregado, ou sobre algum acidente trágico, vai bater o carro, enfim, porque você consome muito isso de informação e acaba gerando em você aquele sentimento, isso vai acontecer. Isso vai acontecer mal, é um desastre. Sim, você... Já é um desastre. Já é um desastre. Você antecipa, você traz para você, né, aquele acontecimento trágico. Porque, veja só, a gente chama de pensamento catastrófico, né? A ciência vai chamar isso de pensamento catastrófico. Se a gente for para o lado da religião, a religião vai dizer, né? A Bíblia vai dizer assim, cada dia basta o seu cuidado, cada dia basta a sua preocupação. Você está notando, Luiz, que existe sempre um diálogo, uma igualdade, uma verdade em que se encontra a espiritualidade e a razão? Então, como é que se cuida com relação a isso? É preciso que pensamentos negativos, eles precisam ser tratados. Pensamentos negativos, eles são uma sinalização de que algo pode acontecer. Imagina como um sensor de ré de um carro, que começa ali, né, apitando, né, dando sinal, e quanto mais próximo do perigo, mais alto ele vai ficando, né? Então a gente precisa entender, opa, o que é que está acontecendo? Eu preciso mudar a direção, eu preciso pegar um novo caminho, eu preciso parar, né, para não esbarrar em alguma coisa. Isso é o pensamento, ele está dizendo alguma coisa. Muitas vezes a gente não cuida disso e isto vai aumentando de modo que paralisa por completo e você se vê perdido, né? Então eu costumo dizer o seguinte, quem tem um pensamento negativo, você precisa e você está buscando paz. Paz. Pega essas 3 letrinhas aqui, paz, P-A-Z. Primeiro passo, por exemplo, primeira forma de você tratar isso. Primeiro, profetize. Não esqueça quem você é, né? Saiba quantas vitórias você já teve, o que você já passou. Essa certeza da identidade sua, por exemplo, para quem vive a fé, a dimensão, se Deus é por mim, quem será contra mim? Essa coisa que nos fortalece, que nos permite a não perder aquilo que a gente precisa, que é a paz. 2, né? Afirme-se. Sabe, o pensamento, ele muitas vezes é como um menino teimoso, que fica insistindo em alguma coisa, né? O pensamento ruminativo, como a ciência vai chamar isso, né? Essa coisa que fica sempre voltando e é preciso que você diga e explique, não vai acontecer por isso, não vai acontecer por isso, mas que chega um determinado instante que você diz não, acabou, não é não, né? Então, essa realidade do segundo ponto, que é essa autoafirmação, essa afirme-se, né? Para pegar o A da paz. E o terceiro ponto é o zombie. O que é o zombie? É que o pensamento catastrófico, ele amplia, ele maximiza, ele hiperboliza. Eu me lembro, Luiz, quando eu era criança, eu levava um arranhão ou ia tirar sangue para fazer um exame e aquilo era um escândalo. Eu vou morrer. Mais ou menos o pensamento, ele desloca e nos coloca para esse lugar em que a gente fica desesperado, né? Então, você tá louco? Você tá, né? Às vezes chega um amigo e diz, amigo, você tá louco que isso vai acontecer com você? Z de zombie, A de afirme-se. Afirme-se, profetize. Profetize, afirme-se e zombie. Por quê? O que é que o pensamento negativo está pedindo? Paz. Então, você lembra dessa fórmula, você não vai esquecer mais nunca. Muito bom, muito bom. Eu tenho outra situação que me parece que também mexe muito, que é a questão da competitividade, de um mundo em constante competição e concorrência em tudo, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista material. Você olha as outras pessoas, olha o que os outros têm, o que os outros não têm, essa competição dentro da família, fora da família, em casa, enfim, com a esposa. Isso é também um terror, né? Como se blindar disso também. Nós estamos vivendo um tempo, né, de Instagram, por exemplo, em que você vê a vida colorida de todo mundo. E que não é o que acontece, nós sabemos disso, principalmente a gente sabe que a vida das pessoas é completamente diferente daquela vida que é colorida ali dentro do Instagram, né? A gente precisa viver, mais uma vez, dentro da verdade evangélica, a gente vai lembrar daquilo que Cristo falava. Não sei se você lembra daquela passagem em que uma viúva coloca 2 moedas, onde outras pessoas colocam grande soma e ele pergunta quem deu mais. E quem tinha dado mais, ele responde, tinha sido aquela mulher, porque ela deu o tudo dela. Ela colocou 2 moedinhas, mas era o tudo dela. Então ela deu mais porque ela deu o tudo. Ou seja, não se compare. Porque se você quiser um caminho de sofrimento, tente se comparar. Compare que aí você vai ficar perdido.
né? E dentro de uma realidade da ciência, né, a comparação ela vai levar você a uma compreensão, a uma crença de que você não é nada, de que você não tem você não tem a competência necessária, de que você, portanto, faz uma negação de você, de quem é, você perde aquilo que a gente falou no começo, da sua identidade. E eu preciso me lembrar de quem eu sou, da minha potência, da minha condição, da minha realidade. Então, quer ter paz? Compare-se a você mesmo. Né? Você viva aquilo que é possível para você. Porque o ajuste dos desafios, Luiz, nós precisamos sempre considerar a nossa potencialidade. Veja só, você correr uma maratona é diferente de um atleta correr uma grande maratona. Você tem uma realidade completamente diferente. Mas eu posso fazer um caminho em que eu possa desenvolver o meu potencial de acordo com o dom que eu tenho para chegar lá. Então não se compare. Olhe para você, viva esta situação e veja só como isso é bonito, né? O próprio Cristo, dentro da verdade do cristianismo, e a gente falando hoje, né, bem nisso, porque nós estamos dentro dessa realidade de Natal, né? O Senhor, ele vai colocar para nós que nós temos os dons e a cada um é cobrado de acordo com aquilo que lhe é dado. Não é uma regra geral, né? A cada um ele cobra de acordo com aquilo que é dado, que é aquilo que foi concedido como dom para ele. As moedas que são cobradas dentro de uma parábola, por exemplo, de talentos, ela tem ali o valor e a realidade de cada um. E o olhar de Cristo misericordioso para cada um, sem fazer comparação alguma. De forma bem objetiva, prática mesmo e específica, as redes sociais nos tiram a paz? Elas podem nos tirar a paz e elas podem até nos ajudar na paz. Por quê? Eu vejo que as redes sociais, dependendo do conteúdo que você possa consumir, a verdade é que a gente está vulnerável a tantas coisas. A grande história é o cardápio. É a história do cardápio, né? A história da faca, que você tem o bom uso e o mau uso dela, né? O fato é que é o seguinte, não dá para viver sem rede social. O mundo hoje é difícil viver sem rede social. Você está precisando sempre do WhatsApp, porque as pessoas estão se comunicando. Aliás, você é bem ativo aí, acho que daqui a pouco a gente coloca na tela aí o @Fabiano Moura de Moura no seu Instagram. Você é bem ativo lá do ponto de vista de passar essas mensagens também. Você usa muitas redes sociais para esse consumo do bem. Sim, eu tento, por exemplo, fazer uma leitura do Evangelho de cada dia, né? E fazer uma leitura humana, muito mais preocupado com a realidade teológica, eu estou preocupado em que lição para a minha vida, para a vida das pessoas, né? O @Fabiano Moura de Moura lá no Instagram, publico todos os dias o Evangelho do dia e eu digo assim, peraí, o que é que essa palavra pode me servir hoje, como pessoa, nas minhas relações sociais, nos meus pensamentos, na minha conexão com Deus, como é que isso vai valer? Isso vai servir para mim para quê? Porque veja só, Luiz, as pessoas vão ao culto, vão à missa, as pessoas concordam, o padre fala ali, o pastor fala ali, você concorda com o que ele está dizendo, que geralmente gira em torno do ame, perdoe, sirva, você concorda. Mas, entretanto, sai dali, parece que tudo ficou por ali mesmo. E se apenas isso, olha a palavra que eu estou usando, né? Trouxesse a paz, as pessoas viveriam a paz. Mas não é assim. Quem vai à missa, quem vai ao culto, muitas vezes não vive a paz. Por quê? Porque termina a missa, começa a missão. Começa o chamado para você pôr em prática aquilo que você ouviu, né? Na sua igreja, seja católica, evangélica, enfim, qualquer credo religioso que você tenha, que você viva. Mas é preciso que você tenha atitude. E às vezes, e muitas vezes, é mais fácil a gente mudar uma crença do que mudar um comportamento, que é muito mais difícil. Por exemplo, as pessoas que, sei lá, estão precisando perder peso, elas sabem que não podem comer desordenadamente e que elas precisam fazer atividade física, ou seja, ter um déficit calórico. Isso se sabe. E por que não consegue? Porque aí vai para o comportamento. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço. Por quê? Porque falta o comportamento, a atitude concreta. E nisso é preciso usar, mais uma vez, a razão para entender o que eu preciso fazer dentro da minha realidade, sem passar do meu limite. O limite do outro não é o meu limite, para que a gente possa construir essa paz que a gente tanto deseja, né? Bom, você está fazendo aí um apanhado do que você está dizendo. Se pegar o caminho da espiritualidade, a gente não conseguirá atingir aí uma verdadeira paz. Sim, eu falo isso como uma realidade cristã, né? Minha, mas a gente pode entender, e aí eu vou mais uma vez relembrar o que diz a própria ONU, né? A espiritualidade, para além de uma religião. No meu caso, eu me permito
dizer assim, meu Deus tem nome. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Eu chamo, então, eu sou católico. Sou católico, a minha verdade é esta, a minha verdade de fé, e é preciso que cada um respeite a sua verdade de fé. E espiritualidade aqui entra num contexto, quando a gente fala, num contexto ético, num contexto moral, num contexto, portanto, para além daquilo que a gente taxa como religião, tá? Mas para mim, eu que vivo, e para as pessoas que, como eu, vivem o cristianismo, têm a alegria de se guiar por aquilo que Cristo falou. Outros vão se guiar por Buda, outros vão se guiar, né? E nada errado. E, aliás, deixa eu dizer, o cristianismo é esse abraço, esse acolhimento, essa convivência com o diferente. Nada mais cristão do que essa compreensão do outro e a gente não se sentir melhor do que ninguém. Isso é a verdade do Evangelho. E eu quero falar sobre acolhimento também. Vamos pedir aqui um intervalo comercial. Vou deixar já uma pergunta para você responder no próximo bloco. Se, do ponto de vista da tentativa de exercícios, ou de cenário, ou de ambiente, se é no silêncio, se é procurar silêncio, se existem exercícios, inclusive físicos ou respiratórios, para que se garanta um pouco mais de preparar o ambiente para poder avançar nisso que você está falando aí. Você vai responder daqui a pouquinho. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando aqui nessa véspera de Natal, nesse dia 24 de dezembro, com Fabiano Moura de Moura.